Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendizado Contínuo. A partir desse vídeo, nós iremos fazer em formato de vídeo gravado mesmo, a gente não vai fazer no formato live, por uma questão que eu achei mais razoável, Bom pessoal, para quem chegou aqui e é novo aqui no canal, já peço que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de pessoas. Nós estamos aqui na maratona da arte da leitura, ou seja, no livro aí que corresponde à arte de ler. Ou seja, nós estamos fazendo uma maratona aqui para mastigar bem esse livro aqui, que é de suma importância, que tem aí a sua contribuição de alguma forma, e o nosso intuito é promover, incentivar e motivar a prática da leitura diária, nem que seja uma leitura fragmentada, igual eu estou fazendo. Na última vez que nós fizemos a live, nós paramos na página 50, certo? Então, se você não tem o hábito de ler, venha ler comigo, juntamente com esse livro aqui. Participe conosco dessa leitura, pois isso aqui também é um processo de aprendizado. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou também aprendendo alguma coisa. E eu faço isso justamente para que eu possa melhorar a minha dicção, a minha pronúncia. Eu ainda falo muita coisa errada, Peço perdão se eu falar alguma coisa errada aí, vocês comentem aí nos comentários alguma coisa errada que eu falei, Dê sugestões, dicas, etc e tal. Bom, nós paramos nessa parte aqui. Eu sempre vou mover aqui, eu vou guiar essa leitura aqui pelo mouse para vocês ir acompanhando. Essa parte aqui, se ela fosse hoje divulgada explicitamente no campo acadêmico, essa parte aqui ia gerar uma polêmica, e eu já vou explicar por que ia gerar uma polêmica. Eu vou ler aqui para vocês e eu vou tentar aqui explicar para vocês. Fala o seguinte, há muitas causas, as menores das quais não são tão familiares, como a inércia dos interesses particulares, a insistência de muitos professores de colégio na perícia em algum campo de pesquisa especializada, mais do que na educação, mais do que na educação geral ou liberal. Um engrandecimento indevido no método científico e de suas últimas descobertas. O que o autor está querendo dizer aqui? Primeiro, o autor ele nos parece, de certa forma, aí, defender o ensino, a educação geral ou liberal. Então ele defende uma educação mais abrangente. E o que acontece hoje nas faculdades, eu vou explicar por que ele falou isso aqui. Engrandecimento indevido do método científico, Pesquisa especializada. Hoje, vou beber aqui um pouco d'água. Se você faz uma graduação e quer dar continuidade à graduação, você precisa, geralmente você é aconselhado a seguir uma linha de pesquisa. Ou seja, se você faz história na graduação, se você defendeu o seu TCC em história, você é orientado a seguir o mestrado também a mesma linha, de história, fazer o mestrado em história. Doutorado da mesma forma, ou seja, hoje nós temos professores que tem graduação em História, tem mestrado em História e tem doutorado em História. De igual forma, eu particularmente, eu gosto muito de filosofia, então eu defendi o meu TCC em filosofia. No entanto, se eu quiser seguir, dar prosseguimento, eu tenho que seguir nessa mesma linha da filosofia. Ou seja, a orientação que a gente tem, Marco, tu vai seguir, tu vai fazer as pesquisas na filosofia, ou seja, eu vou ser um especialista. Então eu vou escolher um autor, por exemplo, eu gosto muito do autor chamado Jean-Jacques Rousseau. Então eu posso escolher um conceito, um conceito de linguagem.
conceito de estética, conceito de moral. Eu vou escolher um conceito ali para me trabalhar e eu vou ser especialista naquele conceito. Então eu vou ser mais específico, eu vou ser mais direcionado. Ou seja, não vai ser assim uma coisa muito abrangente. Lembrando que, apesar que isso existe na faculdade, os cursos, todos eles, a maioria, quer dizer, pelo menos até onde eu estudei, eles são interdisciplinar. Então aqui eu deixo um adendo, viu? Os cursos, desde a graduação quanto, creio que no mestrado também, creio que no doutorado, eles são interdisciplinar e multidisciplinar, ou seja, eles tem outro, você tem uma gama de repertório ali que você não vai ficar limitado, né? Não é que você vai ser especialista em uma área e você vai ficar limitado na área ali. Mas o que esse autor aqui defende é que você fica muito preso, né? A ideia que ele passa é que você fica muito preso em um único campo. Né? Eu diria o seguinte, por mais que hoje nós temos esse sistema acadêmico, você não é obrigado, você pode estudar outras coisas de forma voluntária, né? Tipo, fora a sua área ali. Né? Então hoje minha área que eu mais gosto é filosofia, mas hoje na minha área, no meu canto, né, particular, privado, eu estudo outras coisas também. Né? Vamos lá. Vamos ver quantas páginas nós conseguimos ler hoje. Nós vamos ler com bastante cuidado, atenção, viu, pessoal? Vamos ler atentamente para nós mastigar bem isso aqui. Deixa eu beber um pouco d'água aqui. Vamos lá. A situação que acabo de descrever existe não somente no colégio, como fora dele também. O público paga pela educação, deve ficar satisfeito com o que recebe. O único modo de explicar sua apatia e não se revoltar é que ele não se importa com isso, ou não vê onde está o erro. Não posso admitir a primeira hipótese. A segunda é mais plausível. Um sistema educacional e a cultura em que existe tende a perpetuar-se reciprocamente. Há também aqui um círculo vicioso. Talvez possa ser destruído pela educação dos adultos, informando-os do que há de errado nos colégios que frequentaram, para onde manda seus filhos. Uma das primeiras providências a tomar é fazê-los apreciar as vantagens de uma educação liberal que tivesse como objetivo a habilidade em ler e escrever e o aproveitamento dos livros que lês. Opa, aqui ele dá uma dica, né? Vou marcar esse aqui, pessoal, porque ele dá uma sugestão, né? Ele fala o seguinte, ó: uma das primeiras providências a tomar é fazê-los apreciar as vantagens de uma educação liberal. Então aqui, basicamente, por que eu digo que se eu fosse particularmente apresentar essas ideias aqui hoje no campo acadêmico, possivelmente muitos professores não iam aceitar, né? Porque aqui ele está defendendo uma educação liberal, né? E hoje hoje não é bem assim dentro das universidades, dentro da faculdade, principalmente nos programas de mestrado, né? Não tem como objetivo, né, ali trabalhar com educação liberal, né? A educação ali é mais centrada, é mais específica em autores, né, que os professores, né, os doutores mais dominam, né? São especialistas naquele autor ali. Para mim, é melhor sobrepujar sua indiferença do que dirigir-me a certos colegas meus na tarefa educacional. Que o grande público seja também apático quanto à leitura, não há dúvida. Vocês sabem disso e não precisam ser informados. Os publicistas também o sabem. Talvez interessasse
interessasse conhecer o que dizem eles de vocês, do grande público e de seu negócio. Eis aqui um Cid dirigindo aos colegas em seu jornal comercial. Começa afirmando que os recém-formados no colégio que não sabem ler constitui a maior acusação contra os métodos educacionais americanos. É um desafio constante aos editores e livreiros do país. Grande número deles não sabem ler, mas são muito mais numerosos aqueles cuja profunda indiferença pela leitura poderia ser descrita como uma doença de profissão. Ele aponta o mal os alunos aprendem com os professores que são também vítimas do mesmo processo educacional e que abertamente ou não subconsciente manifesta sua aversão pela leitura desinteressada. Em vez de nós batermos pela continuação do estudo, como um aluno animado que olha em sua frente em vida inteira do aprendizado de leitura depois da escola, formamos um bacharel imaturo que nem chega a ser adulto e foge da educação como de uma praga. Lembra os editores e livreiros seu dever, que o persuadir a noção em voltar aos livros e conclui assim. Se os 5 milhões de licenciados deste país aumentassem seu tempo de leitura, nem que fosse 10%, olha, veja bem, licenciados, pessoas que têm uma licenciatura, né? Os resultados seriam formidáveis. Se as pessoas alterassem seu alimento intelectual ou carregassem sua bateria mental com a mesma regularidade com que muda o óleo do motor, cada 1000 milhas, né, ou substitui as cartas do jogo usadas, haveria uma renascença do ensino em nossa república. Como estão as coisas? Não somos uma nação de leitores. Chafurdamos nas revistas e nos intoxicamos com os filmes. Aqui, olha, deixa eu marcar aqui isso aqui. Interessante. Há pessoas que se extasiam diante de espetaculares best-sellers, como os bolsos de história universal, a história da filosofia, a arte de pensar, ou o mundo em que vivemos de Van Lowe, livros que se venderam a centenas de milhares e algumas vezes atingiram a 1 milhão de leitores. Não basta, é o meu comentário. Veja os números das estatísticas e observo a apatia intelectual de muitos homens de colégio e exclamo. Espero, deixa eu ver aqui. Espero até que os licenciados comecem a ler. Aplaudo o conselho de Walter Peter Pink e seus alunos. Não venda seus livros e guarde seus diplomas. Venda seus diplomas se encontrarem quem os compre, mas guarde seus livros. Para o cúmulo, muitos homens e mulheres utilizam seus títulos de colégio como uma licença oficial para se estabelecer entre os intelectuais. Sanção social que lhe permitisse não pensar seus próprios pensamentos, nem comprar seus próprios livros. Interessante aqui. Vou marcar aqui. Essa parte aqui também é interessante. 10%, pessoal. 10%. Ó, o que ele fala aqui? Se 5 milhões de licenciados desse país aumentasse o seu tempo de leitura, nem que fosse 10%. Então é isso aqui que a minha intenção é essa, né? Justamente essa. A gente ler um livro com mais calma, mastigar ele bem, né? Refletir sobre ele, né? Dialogar com o que o autor está falando ali, tentar entender o que significa, né, certos conceitos. E isso aí é uma coisa que a gente tem que realmente divulgar.
outro editor fala dos milhões de pessoas que sabem ler e que lê em jornais e revistas, mas nunca um livro. Acham que elas poderiam ser induzidas a ler os livros, se esses fossem feitos com os artigos de revista. Curtos, simples e imaginados. Em geral, para aqueles que gostam de correr enquanto leem, esse empreendimento chamado The Piper Libra é descrito como um esforço científico para aumentar a leitura de livros sérios. Parece em desacordo com sua própria intenção. Não podemos elevar o povo descendo ao seu nível, porque se isso acontecer, lá ficaremos, já que é mais fácil para eles do que subir até nós. Não é tornando os livros menos livros, mas fazendo das pessoas melhores leitores, que a mudança pode ser feita. Oh, rapaz, isso aqui é demais, isso aqui é fundamental, pessoal. E eu quero ser especialista em saber marcar ponto-chave, pegar aquelas partes mais fundamentais ali, ó. Olha o que o autor fala aqui, ó. Não é tornando os livros menos livros, mas fazendo das pessoas melhores leitores, que a mudança pode se efetuar. O plano que se esconde atrás do The Piper Library é um pretexto para a situação em que seus platonos estão procurando remediar. Assim como os que estão em Harvard se queixam das escolas excessivamente rígidas, sem compreender que a maneira de evitar esse mal é levar o ensino de Harvard acima do nível das escolas rígidas, que, por enquanto, prepara os alunos para o exame com mais eficiência do que a faculdade. Os editores não se preocupam tanto com a leitura dos grandes livros, como com as novidades que gostaria de publicar se encontrasse leitores para elas. Mas sabe, ou pelo menos deviam saber, que essas duas coisas se relacionam. Habilidade em ler para compreender e, por conseguinte, o desejo de o fazer, a condição sine qua non de qualquer leitura séria. Talvez seja porque a sequência causal se manifeste de um modo ou outro. Começando com os livros correntes, o leitor pode chegar aos grandes, ou vice-versa. Estou certo que o leitor que lê um há de eventualmente ler o outro. Apostaria até que a probabilidade de ele ler ambos é maior se já leu um grande livro inteiro e com habilidade suficiente para utilizar sua maestria sobre o assunto. Vamos lá. Eu vou ler só até aqui, pessoal, para não ficar muito... vou até marcar essa parte aqui. Então, pessoal, para não ficar muito maçante, nós vamos fazer basicamente aqui uma maratona mesmo, bem extensa, nós vamos mastigar bem esse livro aqui. Nós já estamos na página 52, então esse é o processo, pessoal, de leitura mais, vamos dizer assim, detalhada, com mais calma, sem muita pressa, Então, espero que vocês possam estar aí se motivando, A minha ideia é justamente motivar outras pessoas a criar esse hábito da leitura, porque hoje nós estamos muito nesse mundo tecnológico de coisas muito triviais, banais, de vídeos curtos, por exemplo, e onde as pessoas não querem mais tirar esse tempo para ler. A intenção é justamente essa, mostrar que é possível você tirar pelo menos aí 15 minutos, 10 minutos para ler. Se você fizer isso aí ao longo do tempo, o efeito cumulativo, quando você vai chegando no final, você vai ver que você acumulou ali um grande repertório ali de conhecimentos e de aprendizados, pessoal. Então, o vídeo era esse. Eu vou só marcar aqui a página que eu parei, que eu sempre marco, pessoal. Nós vamos marcar aqui, vamos só marcar aqui, página 52, página, vamos marcar aqui,
Pessoal, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, nos ajude fortalecendo os nossos laços aí, né? Porque aqui o nosso aprendizado será contínuo, pessoal. Esse canal aqui nós seremos um dos maiores canais de aprendizado contínuo, pessoal, porque a intenção é essa, é levar o aprendizado a todos, pessoal. E é isso aí, pessoal.